O sinal tocou, todos os alunos correram para suas salas e Zava também era seu primeiro dia de aula. Ele nunca tinha ido à escola antes em sua vida. Ava tinha 15 anos. Ele nasceu de um lenhador chamado Caio. Ambos Ava e Caio viviam em uma colina. Em seus primeiros anos Ava ajudou seu pai a cortar a madeira nos topos das colinas. Esta madeira foi vendida na cidade para administrar sua família e também para mantê-los aquecidos em sua cabana devido à extrema pobreza. Caio não tinha dinheiro para enviar seu filho para a escola, embora sempre sonhasse com isso. Zava sempre ajudou seu pai e também aprendeu a ser lenhador. No trabalho ele era perfeito para afiar o machado e acertar árvore nos pontos certos. Ele nunca teve amigos e nunca esteve na cidade desde que nasceu até agora. Ele estava apenas cortando árvores e carregando madeira. Um dia Caio contou a Zava sobre seus planos de mandar ele para a escola. "Qual é a escola?" perguntou Zava. Caio saiu e apontou para o prédio vermelho descendo a colina. "É uma escola e você terá educação lá. Com educação você se tornará inteligente e encontrará um trabalho melhor do que este", respondeu Caio. Não tem certeza. Zava entendeu o que seu pai quis dizer. Ele apenas acenou com a cabeça dizendo que sim. Ele não tinha ideia se existia um trabalho melhor do que cortar e carregar madeira, como ele nunca tinha visto enquanto morava no topo da colina. Então um dia Zava estava sentado na sala de aula com todas as crianças novas e o professor entrou na sala. Todos cumprimentaram com respeito. Zava fez como os outros fizeram. O professor anunciou que hoje cada aluno tinha que dizer a toda a classe qual era a sua ambição na vida. Ava nunca tinha ouvido a palavra ambição antes em sua vida. Ele apenas disse a seu pai que aprenderia algo na escola, então todos os alunos se levantaram um por um, falando de sua ambição. Um era ser piloto, outro queria ser médico, outro engenheiro ou soldado e assim por diante. Mas Ava ele não tinha ideia. Quando chegou sua vez ele ficou em silêncio e o professor perguntou a Zava qual era a sua ambição na vida. E Zava perguntou ao professor: "O que é ambição?" Toda a turma caiu na gargalhada. O professor silenciou a turma e explicou a Zava que ambição era algo que ele queria alcançar na vida, algo que ele queria fazer ou algo que ele queria se tornar. Zava ainda estava de pé em silêncio porque toda a sua vida ele cortou e carregou madeira. Ele não tinha ideia de que havia algo chamado ambição, em que ela tinha que conseguir algo que deveria estar longe dele de acordo com a definição de ambição dada a ele. Zava respondeu lentamente: "Eu não tenho ambição, eu corto madeira e carrego galhos das árvores da colina com meu pai. Trabalhamos durante o dia e comemos. À noite dormimos. Não há nada mais do que eu e meu pai, alcançamos tudo que planejamos de manhã à noite." A turma toda começou a rir de novo. A professora silenciou a turma de novo. Claro que Zava não estava mentindo e as crianças foram apenas condicionadas a rir de qualquer coisa que não fosse algo que elas soubessem. Então a professora disse a Zava: "Você deve ter uma ambição. Sem ambição você é uma pessoa sem objetivo. Uma pessoa vazia que não tem nenhum senso de direção." Então Zava mergulhou fundo e em pensamentos ele ficou em silêncio. Ele não estava entendendo porque a professora pedia para ele imaginar algo, uma meta ou um destino. Não fazia sentido para ele. A vida toda ele achava que cortar lenha de manhã e dormir à noite era tudo que tinha que ser feito. Não havia mais nada a fazer e agora ele estava sendo informado de que havia algo mais a ser feito, que ainda não havia sido feito e ele deveria fazê-lo. Porque ele nasceu sem isso e ele deve obtê-lo. O professor continuou: "Você tem que percorrer o caminho Zava. Você tem para trabalhar duro. Se você continuar trabalhando duro um dia com certeza chegará ao seu destino." Mas Zava perguntou qual caminho ou destino. O professor ficou impaciente. O caminho para seu objetivo final, seu destino, seu verdadeiro lar. Zava pensou consigo mesmo: por que estou sendo convidado para trabalhar difícil em uma estrada para ir para um lugar onde eu não quero ir? Eles chamam este lugar de meta. Um destino onde eles acham que todo mundo deve continuar andando naquela estrada para chegar a esse lugar. Mas e se eu não quiser alcançar meu objetivo? E se eu não quiser chegar ao destino que eu não quero? Até mesmo sei o quão longe é. Como eu sei se eu chegarei lá? Eu não sinto que tenho que caminhar tanto até um lugar que não parece mais bonito do que minha casa. Isso é obrigatório para todos caminhar até seus objetivos, e as pessoas que optam por não fazê-lo são chamadas de sem direção?
Mas o que importa se alguém já está no seu destino, é que uma ideia horrível essa de estar em seu destino sem percorrer um caminho de dificuldade e dor. Os alunos continuaram rindo enquanto Zava parecia imerso em seus pensamentos. O professor continuou: Zava, você não tem nenhum objetivo. Sim, eu tenho, Zava respondeu. De repente havia um grande sorriso no seu professor. O aluno finalmente entendeu a mensagem. Então qual é a sua ambição? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu destino, Zava? O professor perguntou com curiosidade. Zava respondeu olhando para fora da janela como se uma imaginação profunda estivesse acontecendo em sua mente. Ele disse: eu quero cortar lenha de manhã, tomar meu chá à tarde e dormir à noite. O professor disse: não, isso não é uma ambição, Zava. Por que você já está fazendo isso? Zava respondeu: sim, é ótimo porque eu já cheguei ao meu destino. O professor ficou bravo e dispensou a aulas. Ava parecia confuso e sem resposta. Naquela noite Zava contou ao pai Caio o que havia acontecido na escola. Pai, estamos cortando a madeira das árvores que já estão lá, mas a escola está me dizendo para cortar a madeira das árvores que não estão lá. Eles estão pedindo a todos que primeiro cultivem uma árvore, esperem que ela cresça e depois cortem a madeira. Algo que estamos fazendo agora sem deixar crescer. Seu pai riu do inteligente feedback de uma pergunta tão simples, e ele perguntou a Zava como ele se sentia sobre sua vida. Estava feliz cortando lenha porque era tudo que ele fazia. Ele encontrava satisfação e felicidade em seu trabalho, mas o novo mundo na escola chamado ambição deveria estar dizendo a ele que felicidade e satisfação não deveriam ser sentido facilmente. Mas depois de muito trabalho duro e dor você nunca pode estar em seu objetivo. No início de sua vida calma é sempre estar longe de você e você deve percorrer esse caminho para alcançar esses sentimentos, apenas para perceber que quando você chega lá não tem qualquer coisa lá, e você poderia ter todos esses sentimentos de qualquer ponto de sua jornada, ou sem uma jornada em si. Diga a eles o que eles querem ouvir, Zava. Eles também têm ambições de serem professores de sucesso. Caio disse rindo, e deixou seu filho sozinho para refletir sobre seus pensamentos. Na noite no topo da colina, no dia seguinte na escola, Ava foi o primeiro aluno a continuar de onde o professor havia terminado no dia anterior. Pensei nisso e sinto que quero ser médico, disse Zava. O professor deu um grande sorriso e bateu palmas para Zava quando ele se sentou e a aula continuou. Zava olhou pela janela, viu que estava chovendo e nuvens cinzentas rosnavam no céu. As nuvens se moviam, a chuva não caía em nenhuma direção, só chovia e a grama não iria crescer em qualquer padrão. Apenas cresceu e nenhum desses elementos na natureza parecia que tinham um plano. Eles estavam apenas sendo fiéis à sua natureza real. Então ele viu Gardner cortando a grama em um belo desenho para dar-lhe uma forma e percebeu que os humanos não poderiam viver com a natureza sem mudá-la, e os próprios humanos são uma parte dessa natureza. Ironicamente, você vê em sua vida que há realmente um caminho para você andar, há uma meta para você alcançar. Você está cortando a grama em um desenho. Você está apenas deixando a grama da vida crescer. Você está deixando o reino da vida reinar. Você está deixando a árvore da vida crescer e não há problema em ter ambições e não há problema em ser feliz onde você está. Agora a vida está evoluindo continuamente. Novas coisas são descobertas, novos modos de vida são descobertos, todos os dias. A cada segundo neste universo isso existe para fazer histórias de motivação. Muito obrigado por assistir e fique abençoado.